Durante essa semana, conversando com o Alan, e eu e o Alan, a gente tem sempre uma pergunta que fazemos um para o outro, né? Semana após semana. E aí, qual que é o tema da mensagem, né? Para a gente poder preparar a divulgação e encaminhar para as pessoas que fazem parte aí, que nos acompanham de perto e de longe também. Tem pessoas que nos acompanham aqui e tem pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e tudo mais, né? E eu fiquei meditando um pouco naquilo que Deus tem falado comigo e que seria interessante ou importante eu compartilhar com o rebanho que é dele. Esse rebanho não é meu, não é do Alan, esse rebanho é de Deus. Então, a nossa preocupação é alimentar o rebanho do Senhor. Por isso, se a gente fosse dar esse tema para essa mensagem de hoje, é aquilo que nós divulgamos. O tema é movimentos de fé. E a gente vai discorrer um pouco em cima disso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1 mesmo. Você pode acessar ou abrir aí a sua Bíblia. Lucas 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá por sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que nos aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido e como lhes fora dito. Até aqui. Irmãos, é muito próprio desse período que a gente tem vivido, que é um período que antecede a Páscoa, a paixão, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição que se aproxima de nós, que nós voltemos a nossa atenção e o nosso olhar para a pessoa de Cristo. Esse é um movimento que faz parte da tradição cristã, não apenas da Igreja Católica, mas também da Igreja Protestante, de que nesses períodos do ano a nossa atenção ela seja cada vez mais direcionado para aquele que nos dá o nome que nós designamos nos chamar de cristãos ou de nutrir uma fé cristã. Nós só podemos falar que somos cristãos
ou que pertencemos à fé cristã porque nós depositamos a nossa fé em Cristo, naquele que nasceu, naquele que morreu e naquele que ressuscitou. Eu, particularmente, me sinto muito despertado nesses períodos do ano, nesse direcionar de olhar para Cristo, nesse direcionar de olhar para o Senhor Jesus e para tudo que Ele fez, para a sua obra, para os evangelhos e tudo mais. E também posso dizer que eu nutro uma simpatia muito interessante por esse período que a Igreja Católica chama de Quaresma. Eu acho que, respeitando-se as diferenças, é um período um tanto quanto importante. Obviamente que eu faria algumas observações. Eu gosto desse período chamado de Quaresma, que é o período que antecede a Páscoa, mas quando ele é observado, não por obrigatoriedade, obrigado, Cíntia, mas sim quando ele é observado por espontaneidade, pelo desejo de estar perto de Jesus, de querer estar perto de Cristo, e não por uma mera imposição de você tem que fazer, mas um desejo que nasce de dentro de falar: eu quero estar perto de Cristo, eu quero estar com Jesus. E também gosto de quando esse período ele é observado, não se buscando obter algo de Deus ou algo de Cristo, como que torcendo o braço de Deus, dizendo assim: eu farei isso, 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 isso durante esse período para receber isso de você. Não, eu gosto que esse período seja observado simplesmente com o desejo de que durante esse período, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus e para o Cristo, nós nos tornemos mais semelhantes a Ele. O meu desejo é me tornar mais semelhante a Cristo. O meu desejo é que nesse movimento de aproximação de Jesus, do Senhor, do nosso Deus, eu possa retornar desse movimento me tornando mais semelhante a Cristo, mais semelhante ao nosso Senhor. E nesse sentido, irmãos, eu penso que a nossa fé cristã, ela é muito rica, muito rica. Sabe por quê? A nossa fé cristã, ela nos permite, em Cristo, no nosso Senhor, nutrir, por exemplo, como disse o Eduardo, uma fé contemplativa, de olhar, por exemplo, um arco-íris e falar: Deus é tremendo. A nossa fé cristã nos permite nutrir em Cristo uma fé ativa, como nós fizemos ontem, nos deslocando deste lugar muito aconchegante com ar-condicionado e nos direcionando numa fé ativa aqueles que necessitam de companhia num asilo. Que em Cristo Jesus nós podemos nutrir uma fé que recebe dele aquilo que nós não podemos conquistar com o nosso próprio braço, mas que recebe dele cura, libertação, que recebe dele inúmeras ações no nosso interior, que se não for a Deus, isso nunca se teria operado em nós. A nossa companhia na presença de Cristo nos permite nutrir uma fé profética, uma fé que estende a mão na direção do outro e abençoa, e que diz assim: Deus vai abrir essa porta de emprego, e que diz: Deus vai entrar com providência nessa causa, e que diz: Deus vai te abençoar naquele hospital, e que diz: Deus vai entrar com providência nos seus negócios. Em Cristo nós temos a possibilidade de nutrir também essa dinâmica de fé. Em Cristo nós podemos nutrir uma dinâmica de fé acolhedora, que abre os braços e abraça aquele que precisa chorar, que precisa de um ombro amigo, que precisa de ouvidos. Em Cristo nós podemos nutrir uma fé que adentra nesses mistérios que somente Cristo pode nos comunicar. Por mais que eu use palavras da maneira mais eloquente que seja aqui, me fazendo o mais claro possível, assim como o Alan também, eu sei que se esforça para isso,
por mais que nós usemos todo o aparato que nós temos à nossa disposição, apenas Cristo pode nos comunicar essa fé que é pessoal em cada um de nós e que nos movimenta nessas diversas direções, nos fazendo levantar a cabeça e caminhar em direção a Ele. Somente em Cristo. É esse Cristo que nos comunica cada um desses direcionamentos que são próprios da fé cristã. Sabe, eu me lembro, e estava me recordando, há muito tempo atrás, eu era muito tímido, e na verdade ainda sou. Quem me conhece mais de perto sabe, eu me solto mais e brinco mais com os amigos mais próximos, mas demoro muito para fazer amizade, demoro muito para puxar assunto, tenho minhas dificuldades, mas enfim, era muito mais do que hoje. E eu me lembro que eu estava um dia numa reunião de oração. Nós estávamos numa casa muito simples, e eu apenas sentado, querendo aprender um pouco mais daquele dia, do que estava sendo ensinado naquele culto de oração naquela casa, quieto no meu canto. E eu lembro que o pregador, ele por um momento parou, olhou para mim e disse assim: olha, Deus está trabalhando na sua vida. A partir de hoje você vai começar a pregar e ensinar. Eu recebi aquela mensagem que ele me transmitiu como sendo Deus falando comigo. Recebi aquela mensagem, me dirigi a Deus posteriormente para ter um período a sós com Ele. E falei: Senhor, eu não vejo muito como isso acontecer. Eu não tenho muita noção de como será isso, mas se é isso a tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. E me lembro que saí daquela presença de Deus, do período a sós com Ele, e passei a efetuar em minha vida a prática daquilo que Ele havia me comunicado, a prática daquilo que Ele havia me transmitido, daquilo que Ele havia me comunicado. Eu recebi, me dirigi a Deus e saí. Recebi, me dirigi a Deus e retornei. Esse texto, irmãos, que nós lemos aqui, ele é muito interessante, porque ele é o relato, não da morte, mas ele é o relato do nascimento de Jesus, sob a ótica do evangelista Lucas. E nesse texto que nós lemos, nós conseguimos observar claramente 3 movimentos de fé, 3 movimentos de uma fé viva, de uma fé pujante, não de uma fé morta, empoeirada na estante do passado da nossa vida, mas uma fé prática para o nosso dia a dia, para o hoje que nós estamos vivendo. E esses 3 movimentos que nós podemos identificar nesses textos são mais ou menos os seguintes. O primeiro movimento que nós identificamos aqui é um movimento de percepção de Deus. Um movimento de percepção de Deus. Repita assim comigo: percepção de Deus. Percepção de Deus. Esse é um primeiro movimento que nós identificamos aqui. No caso desses pastores, que nós acabamos de ler esse texto, isso não foi difícil. Não foi difícil perceber que Deus estava falando com eles. Um anjo apareceu a eles. Eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Ora, imaginem, vocês nas demandas diárias do seu trabalho, como eles estavam trabalhando, recolhendo o seu rebanho, e de repente um anjo aparece para você. Eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Mas foi fácil para eles perceberem que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Não foi difícil para eles perceberem que Deus estava falando com eles
uma vez que eles viram o exército celestial cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Concordam comigo? Não é difícil perceber Deus falando quando todos esses fenômenos estão ao nosso redor. Não é difícil. A gente percebe que tem algo acontecendo. Mas não é sempre assim. Não é assim que acontece com a gente. E pelo menos não é assim que acontece comigo no meu dia a dia. No meu dia a dia não me aparece o anjo falando: olha, Deus está falando contigo. No meu dia a dia eu não vejo um exército celestial cantando. Agora, perceber a Deus no nosso dia a dia requer de nós atenção e sensibilidade. Atenção e sensibilidade. Sabe por quê? Independente de como esteja a nossa vida no momento que nós estamos passando, talvez você diga assim: a minha vida está uma correria só. Ou talvez você diga: a minha vida está tranquila até demais. Eu estou ficando embriagado de tanta tranquilidade que tem na minha vida. Independente do momento de vida que nós estejamos passando, Deus pode estar falando conosco através do turbilhão, do olho do furacão onde nós estamos inseridos, bem como Ele pode estar falando conosco através da brisa suave que está soprando no período de calmaria que a gente tem vivenciado. O fato é que Deus fala conosco. Deus não está morto. Deus não está mudo. Ele não está atrofiado. Deus não está catatônico. Deus está se direcionando a nós dia após dia. Deus está se fazendo acessível a cada um de nós, instante após instante, momento após momento. Então, esse movimento de percepção de Deus é um movimento que cabe a nós, nutrindo sensibilidade e atenção para perceber Deus falando com cada um de nós, talvez através da leitura bíblica, mas Deus falando através de cada um de nós, ou quando nós olhamos uma fotografia, ou quando nós lemos um livro, ou quando nós escutamos uma música, ou Deus falando através de nós quando nós encontramos uma pessoa e nos relacionamos com ela, ou Deus falando através de nós quando nós observamos um quadro, ou Deus falando conosco quando nós vemos um arco-íris ou um pássaro cantando, mas cabe a nós ter essa percepção de que existe um Deus se fazendo acessível a nós. Amém. Dizendo assim: eu quero estar contigo. Eu quero estar com você. Se não fosse assim, o nome dele não seria Emanuel. Seria qualquer outro. Poderia ser Ebenezer, poderia ser Gibraltar, poderia ser Josué, qualquer um. Mas o nome dele é, em essência, estar comigo, estar contigo. Deus conosco. Deus com cada um de nós. Deus quer falar com cada um de nós, irmãos. E esse movimento de percepção cabe a nós. Nesse movimento de percepção, através de tudo que vemos, ouvimos e vivenciamos. Agora, perceber apenas Deus não é suficiente. Apenas perceber que Deus está falando com Deus não é suficiente. E é por isso que a Bíblia nos diz assim: hoje, se vocês escutarem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Então, esse movimento de percepção de Deus, ou esses movimentos de fé, eles seriam incompletos se esses pastores dissessem apenas assim: olha, Deus falou conosco, e ficassem ali, continuando nos seus negócios, continuando com os seus rebanhos, provendo comida para os seus animais. Esse falar de Deus com eles seria inócuo, não produziria frutos.
mas eles tiveram um outro movimento. E o segundo movimento que nós observamos nesse texto é o movimento de se dirigir à presença de Deus. De nos dirigirmos à presença de Deus, de me dirigir à presença de Deus. Repita assim comigo: me dirigir à presença de Deus. A presença de Deus. Eu sei que tem gente que não gosta de ficar repetindo, mas é os exercícios que nós precisamos fazer aqui. Porque para nós que estamos aqui na frente, é muito bom receber esse feedback de quem escuta. Então, esse movimento de nos dirigirmos à presença de Deus, que foi o que esses pastores fizeram. Após perceberem a voz de Deus, eles se movimentaram até Cristo. Eles olharam um para o outro e disseram assim: bom, Deus falou conosco, vamos nos dirigir até Belém e vejamos isso que Ele nos comunicou. Vamos conferir isso que Deus transmitiu a nós. Vamos caminhar até lá. E eles iniciam uma caminhada até Cristo. Eles se movimentaram até Cristo. Sabe uma coisa linda desse texto? É que ao se movimentarem até Cristo, o Cristo que eles encontram é o Cristo menino, é o Cristo bebê, o Cristo frágil, que necessitava de cuidados maternos e paternos, envolto em panos, numa manjedoura. Ao se movimentarem até Cristo, o Cristo que eles encontram é um Cristo ainda nos primeiros estágios da sua vida, mas que já carregava em si toda a ternura e todo o impacto de ser aquele que seria o remidor, o redentor da humanidade. E a pergunta que eu faço para nós e que eu faço para mim é: nesse nosso movimento de nos dirigirmos até Cristo, que Cristo nós temos encontrado quando nós nos dirigimos até Cristo? Já pensou nisso? Que Cristo você tem encontrado quando você se dirige até Cristo? Eu, por algum tempo, quando eu me movimentava até Cristo, eu encontrava um Cristo perfeccionista que exigia de mim perfeição e um Cristo julgador que estava pronto para me pegar em qualquer erro que eu cometesse. Obviamente, isso era fruto de uma religiosidade doentia que me havia sido transmitida, mas também era uma projeção minha de um Deus criado à minha imagem e semelhança. Não um Deus que de fato é. Demorou um pouco para desconstruir isso, mas é muito bom perceber que hoje, quando eu me aproximo de Cristo, eu posso encontrar um Cristo amigo, um Cristo acolhedor, um Cristo que ama, um Cristo que cura feridas, um Cristo que põe a mão em angústias, um Cristo que me permite tocar nas suas chagas e expor para Ele as minhas dúvidas, assim como Tomé o fez. Que Cristo nós temos encontrado? A gente corre o risco de estar encontrando um Cristo que foi transmitido a nós de uma maneira toda equivocada, toda quebrada, um Cristo pela metade. E esse é também um grande desafio nosso, de pregar o Evangelho para crentes, de ajustar essa imagem de Cristo, para que todos nós possamos crescer tendo uma espiritualidade saudável nesse Cristo que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse movimento de estar na presença de Cristo, ele nos permite fazer igual esses pastores fizeram.
abrir os lábios e dizer assim: olha, nós estávamos no campo e apareceram anjos falando para a gente que o Salvador tinha nascido na cidade de Belém. O que isso nos mostra é que quando nós nos movimentamos em direção a Cristo e estamos na presença dele, não há nada que precise ficar oculto numa agenda, mas nós podemos verbalizar a Cristo aquilo que nos foi dado acerca dele. Nós podemos exaltar, podemos glorificar, podemos presenteá-lo com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Podemos entregar a Cristo ouro, incenso, mirra. Podemos dar a Ele o nosso melhor. Podemos abrir a Ele a nossa voz e dizer: Deus, eu te amo. Podemos estar diante da presença dEle e simplesmente falar: Senhor, eu não tenho palavras. O fato é que nós podemos nos movimentar nessa fé que nós temos e nos dirigir até esse Cristo, nos dirigir até Ele. Eu penso que o desafio desse movimento até Cristo seja, às vezes, a dificuldade que nós temos de passar um tempo sozinho, né? Pelo menos para mim essa é uma dificuldade, né? Estou sempre envolvido em dinâmicas de trabalho, quando no meu lar com a família, e às vezes é preciso a gente reservar algum tempo para a gente estar sozinho com Cristo. Estando sozinho com Ele, a gente tem um segundo desafio, maior ainda, que é aquietar a alma, reduzir o ritmo da alma ao passo de Cristo. Do contrário, mesmo estando sozinho, a gente vai estar vidrado em um monte de outras dinâmicas que estão acontecendo em segundo plano, assim, na nossa mente. Mas é bom demais quando a gente consegue reservar um período, estar com Cristo, né? Há um tempo atrás, eu e o Alan, a gente pregou na Igreja Presbiteriana Renovada de Diadema, e ele falou sobre oração. Eu falei sobre leitura bíblica. Eu achei legal que o Alan, no material que ele apresentou, ele falou assim: talvez eles me perguntem qual é o meu local de oração. E ele tirou a foto do carro dele no estacionamento, que eu imagino ser o lugar onde ele consiga ficar um tempo sozinho e se dedicar ao contato com Deus, né? Então talvez seja no nosso carro, talvez seja no nosso quarto, talvez seja no nosso escritório, talvez seja no nosso banheiro. Mas às vezes tem um lugar onde nós podemos aquietar e nos dirigir a Deus, nesse movimento em direção a Ele. Amém? Amém. Um terceiro e último movimento que nós encontramos aqui é o movimento de retornar da presença de Deus. No versículo 20 diz assim: os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido e tudo o que lhes fora dito. Após eles perceberem nesse movimento que Deus falava com eles, após eles se direcionarem a Cristo, eles agora retornam da presença de Deus. Então eles percebem que Deus estava falando com eles, se direcionam a Deus e retornam da presença de Deus. Vida segue, vida continua, mas segue transformada, segue modificada, porque não existe alguém que tenha de fato desfrutado dessa presença de Deus, de Cristo, e saia da mesma maneira, saia da mesma forma. Não tem como. Quem desfruta legitimamente da presença de Deus em alguma área da sua vida será modificado, sendo pouco ou sendo muito, mas alguma coisa vai ser mexida. Mas a vida segue, a vida continua, a vida retoma o seu eixo do dia a dia. E talvez esse dos três movimentos, do movimento de percepção, do movimento de ir em direção a Deus,
Talvez o movimento de retorno seja o mais difícil de todos, seja o mais complicado de todos. Sabe por quê? Perceber Deus falando conosco é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente está em algum lugar ou identifica em alguma situação que Deus está falando conosco. Nos dirigir à presença de Deus é sensacional. É sensacional estar na presença de Deus. Agora, retornar para a segunda-feira exige fé. Retornar para a segunda-feira exige coragem de cada um de nós. Retornar para o nosso dia a dia exige fé. Retornar para os problemas do trabalho que nós deixamos lá exige fé. Retornar para os conflitos familiares exige fé. Retornar para as rotinas extenuantes e infindáveis do nosso lar exige fé. Retornar, às vezes, para encontrar um cenário de enchente e de casa vazia por ter perdido um ente querido, exige fé. Então, por isso, talvez, esse movimento de retorno seja o mais difícil de todos esses. Existe uma ida até Cristo, mas existe um retorno para o chão da vida. E esse retorno, ele é feito com coragem e com fé. Coragem e fé na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos um movimento de percepção. Deus está falando comigo. Um movimento de me direcionar a Deus. Ele falou comigo. Opa, deixa eu atender. Deixa eu ver o que Ele quer. Deixa eu entender, deixa eu verbalizar. E um movimento de retorno. É basicamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você em algum momento da sua semana, ou talvez hoje mesmo, falou: eu vou até a igreja. Porque eu sei que lá hoje acontece um culto ao nosso Deus. E nós estamos aqui escutando a voz de Deus falar conosco através das orações, através das crianças, do louvor, através da mensagem, através de tudo. E daqui a pouco nós vamos retornar, cada um para a sua realidade, cada um para as suas particularidades do seu dia a dia. E amanhã é segunda-feira. Mas a segunda não é só para a gente, não, é segunda para o mundo todo. Tá? E nos exige coragem, nos exige fé. Esse próprio culto está propondo para nós um novo movimento. O que eu vou fazer com o que eu aprendi aqui hoje? Eu estou perguntando, eu, Rodrigo, estou perguntando o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi aqui hoje. E é cíclico, é contínuo, não para. Não sei se você já ouviu falar que Deus é inesgotável, é isso. É hoje, é amanhã, e depois. Mas sabe de uma coisa? Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por me permitir, domingo após domingo, num movimento regular, estar aqui com vocês, meus amigos e irmãos, para poder aprender dele e retornar para minha segunda-feira. É muito bom me reunir com vocês, Igreja Urbanova. É muito bom saber que esse lugar existe, que este espaço existe. É muito bom estarmos aqui nesse movimento de encontro com Deus e podermos retornar nele para o nosso dia a dia. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar um pouquinho? Senhor, hoje nós nos movimentamos até a Tua presença. E o Senhor falou conosco nessa manhã. Falou conosco de diversas maneiras aqui, Pai. Falou conosco
através do Dani brincando aqui na frente, através das crianças brincando lá atrás. O Senhor falou conosco através da sua palavra, através dos cânticos entoados a Ti. Nós pedimos a Ti, Pai, com toda sinceridade, humildade e fé, o que nós pedimos a Ti é coragem e fé para retornar com júbilo para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para aquilo que nos aguarda. Assim como fizeram esses pastores ao retornarem da Tua presença, eles retornaram sim, mas não da mesma maneira. Eles foram transformados, pois encontraram um Cristo Redentor e Salvador envolto em panos numa manjedoura. E eles retornaram glorificando e exaltando, porque algo novo lhes havia sido comunicado. Nos permita, Pai, voltar para a nossa realidade, sempre desfrutando desse algo novo que o Senhor tem operado em nós. Ah, Deus, como nós precisamos disso. Como nós precisamos, Pai, largar amarras, Pai, que nos foram transmitidas e adentrarmos a presença do Cristo vivo, do Cristo verdadeiro, que por intermédio do Espírito de Deus habita em cada um de nós. Senhor, leva-nos, Pai, para a nossa semana, nos dando uma semana em que nós estejamos a cada dia com a cabeça erguida, Pai. Que os meus irmãos que aqui estão, Pai, possam estar a cada dia da sua semana levantando o queixo bem alto, Pai, olhando para os céus, podendo dizer como Davi disse: eu sei que Ele é a rocha mais alta que eu, dizendo como diz a Tua palavra, que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará, e nós podemos dizer em fé que Ele já se levantou e tem nos colocado também de pé junto com Ele. Ah, Senhor, nos ensina, Pai, aqui nesse movimento de fé, a nossa fé não fique guardada no armário, no cabide do nosso guarda-roupa, Pai, mas que ela possa ser vivenciada, Pai, todos os dias, Pai, da nossa vida. Nós pedimos a Ti e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.